Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 4. Bons estudos! Hoje em dia, é comum dizer que a população da América é uma mistura de várias culturas: europeia, indígena e africana. Na aula que você vai assistir agora, nós vamos ver como tudo começou. O que aconteceu quando, pela primeira vez, europeus e indígenas se viram frente a frente? Uma coisa eu posso dizer desde já: depois desse encontro, eles nunca mais foram os mesmos. Por quê? Assista a aula e depois me diga. Até já! Invasores da Terra é o nome do filme que está passando nesse cinema. Todo mundo gosta de filmes onde a Terra é invadida por seres de outro planeta. Mas será que alguém acredita em seres de outro planeta? Eu acho que é só em filmes. Já vi umas luzes no céu. Seres de outro planeta não existem. Eu sei, Gilma, o que eu tô falando é de imaginação. Imagina que você fosse um índio na época do descobrimento da América e de repente a sua praia fosse invadida por um navio de descobridores. Vicente, bobagem, Vicente. Ah, mas imagina. No século XV, os europeus acreditavam que o mundo era quadrado. Existiam 3 continentes e, depois deles, um abismo. Nessa mesma época, este mapa da América ainda não existia. Poucas pessoas sequer desconfiavam que o mundo era maior, mas muito maior do que se acreditava. A Europa, no século XV, passava por um período efervescente. Depois de muitas guerras, os reis estavam cada vez mais poderosos. Os antigos castelos isolados davam então lugar às cidades. Havia um enorme desenvolvimento nas artes e nas ciências. As descobertas da astronomia e novos instrumentos de navegação incrementaram as viagens por mar. Uma classe social em particular enriqueceu com isso: a dos comerciantes. Com o apoio do Estado, que tinha interesse na descoberta de novas terras e no poder marítimo, grandes somas eram investidas em viagens ao Oriente. E lá se comprava mercadorias muito disputadas na Europa. Especiarias como orégano, cravo e canela, marfim e seda. Cidinha, cuidado com esta seda, isso custa caro demais. Mas nem se compara com o que custava lá por 1.500. Você sabe o preço da seda em 1.500. Bom, preço não tem aqui. Pois eu li aqui no livro que os comerciantes europeus e até, veja bem, os reis prometiam terras, honrarias e outros privilégios para os navegantes. Que navegantes são esses? Ah, os navegantes que saíam pelo mar procurando um caminho mais fácil e mais seguro para o Oriente. É de lá que vinha esta seda aqui, que hoje a gente pode comprar em qualquer loja da esquina. Vivendo e aprendendo, né? Estudando e aprendendo seria melhor, Cida. Os primeiros a se aventurarem no mar foram os portugueses, que em 1415, ainda no século XV, conquistaram Ceuta. Os navegantes de Portugal eram financiados pelos reis.
Conquistaram as ilhas no Atlântico, deram a volta no continente africano e chegaram até as Índias. No entanto, a maior de todas as aventuras, a chegada dos europeus na América, não foi uma conquista de Portugal. Um navegante italiano chamado Cristóvão Colombo chegou ao Novo Mundo com o apoio da Espanha. Muito prazer, meu nome é Maristela, eu trabalho de dia, estudo à noite e não tenho tempo a perder. Por isso, por favor, vá rápido. Claro. O senhor sabe alguma coisa sobre a descoberta da América? É que eu tenho prova sobre isso hoje. Eu sei o que eu aprendi na escola, né? Parece que no tempo dos descobrimentos, os reis da Espanha... Fernando e Isabel, também conhecidos como os reis católicos. Esses mesmos. Eles tinham interesse em apoiar a viagem de Colombo, né? Eles estavam interessados em descobrir um novo caminho para as Índias, viu? Tinham interesse, sim. Primeiro, por serem reis e quererem expandir as riquezas do seu reino. E segundo, por serem católicos e quererem divulgar sua fé. Claro. Muito bem. Assim você vai longe. Não mais longe do que Colombo. Ele tinha essa ideia de que se ele navegasse em linha reta, ele daria a volta ao mundo e chegaria às Índias. Mas ele não contava com uma coisa. Que entre a Europa e as Índias estava a América, certo? Certíssimo! E ele tinha tanta certeza que ele tinha chegado mesmo às Índias, que ele chamou os habitantes da ilha de São Domingos de índios. Não, mas peraí. Ele não estava chegando na América? Que raio de ilha é essa? A ilha de São Domingos, na América Central. Ah, mas é que isso torna a coisa mais interessante. A América, ela foi toda descoberta aos poucos. Só depois de muito tempo que eles vieram saber o tamanho do continente. Mas isso já é uma outra história. Pode parar que nós já chegamos. Opa. Olha aqui, ó. Seu dinheiro, muito obrigada por Sei. me ajudar a estudar. Não, mas pera. Até logo. Mas foi um prazer, mas olha, Ué, nem deu tempo de eu me exibir. Eu ainda lembro a data do descobrimento da América. Foi em 1492. Vamos pensar um pouco. Durante a aula, você escutou os termos descoberta e descobrimento da América e do Brasil. Mas para quem isso foi uma descoberta? Para os povos que aqui habitavam ou para os europeus que aqui chegaram? Na visão dos europeus, foi a descoberta de um novo mundo. Porém, atualmente a ideia de descobrimento é questionada, pois considera apenas a visão europeia sobre o encontro de dois mundos. A chegada dos europeus à América no século XV foi um acontecimento tão importante para a humanidade quanto a chegada do homem na Lua no século XX. A chegada do europeu à América era a descoberta de um novo mundo. Isso mudou para sempre a história da humanidade nos dois continentes. Eram culturas diferentes que se encontravam. Seus corpos são protegidos. Só aparece o rosto. São brancos feito cal. Uns têm cabelo preto e outros têm cabelo amarelo. Andam nus. Nus. Os índios do Brasil não foram os únicos a serem conquistados pelos europeus. Na América do Norte viviam outras nações. Desde povos errantes que se deslocavam pelo continente, vivendo de caça, pesca e colheita de frutos e raízes, até impérios, como o dos astecas. Ainda dá para ver por essas pirâmides que restaram como a civilização asteca era avançada. Eles tinham calendário, construíam templos e palácios e eram governados por um imperador que recolhia impostos. Toda essa civilização foi destruída quando os espanhóis a invadiram em busca do ouro. Quando a eles Montezuma ofereceu bandeiras de ouro e plumas, o sorriso se abria em seu rosto. O que é certo é que tem muita sede de ouro, como porcos esfomeados o procuraram. A mesma coisa aconteceu no Peru, com o Império Inca. Os conquistadores espanhóis, aqui em Machu Picchu, como os colonos portugueses no Brasil,
foram violentos com as populações nativas. Essa violência e o contato com inúmeras doenças desconhecidas no continente produziram uma das maiores tragédias da história universal. Cavalgam em animais gigantes. Não tem cultura nenhuma. Não conhecem o uso da escrita, não sabem nem ler. Suas instituições e costumes São bárbaros. Quando diante de um estouro, lançam uma espécie de bola de pedra que lança uma chuva de fogo. Despedaça tudo, torna pó, como se fosse obra de algo prodigioso. Se os habitantes do Novo Mundo foram explorados e tiveram sua vida mudada, a Europa também se modificou com a descoberta da América. A Terra não era quadrada. Não havia abismo em volta dos 3 continentes. Era o começo de um novo tempo. Atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na aula de hoje, vimos que a Europa e seus habitantes passaram por uma grande transformação no século XVI. Na América, havia povos que se deslocavam pelo continente, povos que conheciam a agricultura e viviam em aldeias e grandes impérios, como o Inca e o Azteca. Quando os europeus chegaram ao continente americano, o encontro de 2 culturas causou primeiro estranhamento, depois choque e, finalmente, a relação de dominação. Os europeus aparentemente venceram os ameríndios, mas também foram modificados por eles. O encontro de 2 culturas marcou profundamente seus participantes, mudando suas vidas para sempre. Os europeus venceram os índios da América, mas também foram modificados por eles. O que você acha dessa ideia? leia o seu livro, discuta com seus amigos. Até!